Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero deixar aqui uma mensagem forte e profunda no seu coração. Aliás, eu queria que você redobrasse a atenção nesta mensagem. Eu vou te mostrar aqui quem são as pessoas que estão colocando a sua própria salvação em risco e quem são aqueles que também estão garantindo a sua salvação. Eu queria que você redobrasse sua atenção, independente se você é um jovem, essa mensagem é para você. Se você é um adulto, essa mensagem é para você. Se você é um idoso, essa mensagem é para você. Se você é um adolescente, essa mensagem é para você. Se você é um pregador, um crente, um católico, não importa. Essa mensagem aqui, ela cabe em todos os parâmetros, ou em todos os aspectos da nossa vida. Essa mensagem se encaixa em qualquer esfera da nossa vida. Por isso que eu disse, essa mensagem é para todos. Livro de Salmos 16:4. Redobre sua atenção. Salmo 16:4 diz assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Em especial, o final da mensagem eu queria que você ouvisse. Muitas são as penas, ou os castigos, ou as penalidades dos que trocam o Senhor por outros deuses. Aqueles que estão no mundo, por naturalidade, significa que já trocaram o Senhor, porque estão no mundo, já estão fazendo a vontade do adversário. Mas por que eu disse que isso aqui cabe para quem está na igreja, para quem está lá fora, para quem está desviado ou para quem nunca veio? Repito, quem está lá fora já está agradando ao adversário. Aquele que se desviou também trocou o Senhor por outro. Mas aquele também que está na igreja, por exemplo, a pessoa que está na presença de Deus e anda na vaidade, por exemplo, está trocando o Senhor pelos deuses da vaidade. A pessoa que conhece a palavra e mente, a mentira procede do adversário, está trocando o Senhor pela mentira. A pessoa que está na presença de Deus e vive brigando dentro de casa, quebrando pau, discussão, falta de diálogo, de entendimento, falta de confiança, e vive o tempo todo brigando, não chega a um bom senso, significa trocando o Senhor pela discórdia, pelas brigas, pelas contendas. A pessoa que está na presença de Deus e bebe, está trocando o Senhor pelo Zé Pilintra. A pessoa que está na presença de Deus e anda errado, desobedecendo, está trocando a obediência pela desobediência. Ora, se olhando para essa mensagem, você vai chegar fácil a uma conclusão: o que é trocar o Senhor por outro e o que é agradar somente o Senhor. Eu pergunto para muitos que estão me ouvindo: será que não tem muitas pessoas me ouvindo agora que está trocando o Senhor por algumas coisas dessas que mencionei aqui? Alguém diz assim: eu não vou na igreja por causa do trabalho. Você está trocando o Senhor pelo trabalho, o diabo está te enganando. Alguém que vai na igreja atrás de paquera. Os jovens de hoje em dia, eu diria aí que 99,9% não vai na igreja por causa de Jesus. Vai na igreja atrás de paquera. Não generalizei, mas falei 99,9%. Aí quando arruma a paquera, some da igreja. Está trocando o Senhor pela paquera. Há muitas pessoas dentro e fora da igreja que está trocando o Senhor por outros. Mas olha o que diz: muitas serão as penas, as penalidades dos que trocam o Senhor por outros deuses. Será que é à toa o preço que muitas pessoas estão pagando, o sofrimento que muitos estão enfrentando? Será que é à toa que muita gente dentro e fora da igreja está levando rasteira do adversário? Sabe por quê? Porque está trocando o Senhor por outros, substituindo o Senhor por outros, está deixando o Senhor de lado por outros. Em vez de obedecer, está desobedecendo. Sabe aquele que em vez de falar de Jesus, está falando de riqueza, de dinheiro? Está trocando o Senhor pela avareza, pela ambição.
está trocando o Senhor pela ganância, são os avarentos. Está trocando o Senhor por outros também. Então existem várias formas, ou várias maneiras, do adversário pegar as pessoas. O adversário promete a riqueza, promete realizar o sonho. O adversário promete uma série de coisas. Se você for em Mateus 4, você vai ver o que ele ofereceu para o próprio Jesus, 3 vezes. 2 vezes ele ofereceu algo. Na terceira tentativa, isso se tratando do adversário, sugerindo ao próprio Jesus Cristo. Na terceira tentativa, quando ele viu que não ia conseguir, ele revelou o plano sujo dele, lá em Mateus 4. Terceira tentativa, ele disse: se prostrando me adorares, te darei todo esse reino. Então ele oferece, ele sugere. Com qual propósito? Fazer as pessoas trocar o Senhor por outros. E é isso que muitos fazem. Troca o Senhor pelo dinheiro, troca o Senhor pela mentira, troca o Senhor pela vaidade, troca o Senhor pela paquera, pela arrogância, troca o Senhor pelo mundo, troca o Senhor pelo pecado, troca o Senhor pelas coisas lá de fora, troca o Senhor pela jactância. O que não falta são pessoas, muitas vezes, até mesmo na presença de Deus, mas trocando o Senhor por outros. Repito, aqueles que estão lá fora, o desviado, infelizmente, é triste o que eu vou falar aqui, mas já está fazendo a vontade dos outros. Mas há muitas pessoas que estão na presença de Deus e que estão fazendo a vontade do outro também, dos outros. Por quê? Porque está trocando o Senhor. Ah, pastor, não vou na igreja que eu não concordo com coisa tal. Você não concorda com a palavra? Engraçado. Se você não vai porque você não concorda com a palavra, porque a palavra de Deus é dura, isso sugere que você de fato está concordando, está nas mãos do adversário. Por isso que não vai à igreja. Ah, mas eu vou na igreja. Serve para quem está na igreja também. Tem muita gente que está na igreja, mas não está andando na obediência. Está trocando a obediência pela desobediência. Também está trocando por outros. Eu não sei se você entende isso, mas se você fizer uma rápida reflexão, tomara que não, você vai se dar conta se você não está trocando o Senhor por outros. Se você está trocando o Senhor por outros, pode apostar. Estou falando daqueles que estão trocando o Senhor por outros. Se você é uma dessas pessoas, repito, espero que não, mas se você for, a sua dor vai ser grande. Sabe por quê? Muitas são as penas, as dores, a inquietação, os gemidos, o sofrimento, as penalidades. Muitas são as penalidades dos que trocam o Senhor por outros. Ah, pastor, não ando diante de uma imagem como os irmãos católicos. Você pode não andar diante de uma imagem, mas se você está desobedecendo a Deus, andando segundo o seu coração e não segundo a palavra, você está fazendo como os católicos, trocando o Senhor por outros também. A mesma coisa. Porque está deixando se levar por outros. Aquilo que o adversário oferece, a pessoa está sendo submisso a ele. A pessoa que anda na vaidade, como falei lá no início, na ignorância, está trocando o Senhor por outros também. Olha para mim, eu vou lhe dizer, o meu Senhor, o Deus da glória, Pai da eternidade, o Deus do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Ele não te trocou por ninguém. Pelo contrário, Ele abriu mão de muitas outras coisas por você, sabia? Deus não abre mão de você por nada no mundo. E por que tem pessoas que estão trocando um Deus por outros? Por outros e por outros. Olha o final, ainda no versículo 4. Não oferecerei as suas libações de sangue. Ou seja, as pessoas que trocam o Senhor por outros. A Bíblia está dizendo que é como se as pessoas não merecessem o que Jesus sofreu por elas. E no final do 4 diz assim: os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Em outras palavras, aqueles que trocam o Senhor por outros não serão escritos no livro da vida. Quem troca o Senhor por outros. Os meus lábios, veja o final do versículo 4, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ora, se quem troca o Senhor por outros, os lábios do Todo-Poderoso não pronunciará o nome desse alguém, o que isso significa? Que o nome daqueles que trocam o Senhor por outros não será escrito no livro da vida, ou seja, não serão salvos. Então cuidado, muitos que estão me ouvindo, para que você não esteja trocando o Senhor por outros,
Porque tem gente que concorda com tudo que a palavra de Deus discorda. Significa que está trocando o Senhor por outros. Há muitas pessoas que aceitam muita coisa que a palavra de Deus não aceita. Se está aceitando o que a palavra não aceita, também está trocando o Senhor por outros. Se deixa se levar por determinadas coisas que você sabe que está errado, também está trocando o Senhor por outros. Se você congrega em lugares que tem escândalo, se você congrega em lugares que escandalizam o nome de Jesus, que em vez de ensinar o reto caminho, está concordando com as coisas que a palavra de Deus não concorda, que é motivo de escândalo, de chacota para o Evangelho de Cristo, você também está trocando o Senhor por outros, por conta da discórdia, o escândalo não procede de Deus, a discórdia não procede de Deus, esse tipo de coisa não procede de Deus, conforme Romanos 16, 17 e 18, aqueles que causam escândalo, em discórdia do Evangelho, não estão servindo o Senhor, também está trocando o Senhor por outros. Que ao ouvir essa mensagem, você possa fazer uma breve reflexão, tomara que não, mais uma vez, e se perguntar se você não é uma das pessoas que está trocando o Senhor por outros. Só para finalizar, quem está trocando o Senhor por outros, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ora, se os lábios do Todo-Poderoso, que esse aqui é Salmo de Davi. Salmo de Davi, o Espírito de Deus que estava ditando através dele, ou pronunciando através dele, então foi Deus. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Mas foi Davi que escreveu, pastor. Porventura a Bíblia não diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo? Então aqui foi o Espírito Santo usando Davi. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Se os lábios do Todo-Poderoso não pronunciará o nome daqueles que estão trocando o Senhor por outros, significa que esses não serão escritos no livro da vida. E se não serão escritos no livro da vida, também não poderá ser salvo. Que você possa fazer uma breve reflexão, você que está dentro da igreja, você que está desviado da igreja, ou você que nunca foi numa igreja, independente do seu grau religioso, da sua classe social, da posição que você ocupa, que você possa se perguntar se você não é uma das pessoas que está trocando o Senhor por outros. Aqueles que estão trocando o Senhor por outro não serão salvos. Meus lábios não pronunciarão o seu nome. Se o nome daqueles que trocam o Senhor por outro não será pronunciado pelo Todo-Poderoso, não serão escritos no livro da vida, porque não serão pronunciados pelo Todo-Poderoso. E se não serão escritos no livro da vida por não ser pronunciado pelo Todo-Poderoso, também não poderão ser salvos. E eu pergunto para muitas pessoas, será que você está garantindo realmente a sua salvação? Ou será que estou falando de algumas pessoas que estão me ouvindo, se você não está sendo a ruína da sua salvação própria? Tá bom? Que você possa pensar nisso. Deus abençoe, boa reflexão, forte abraço no nome de Jesus.